Scienziati cinesi creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena rischiare? È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Vecchio quanto la scienza il dibattito sui rischi della ricerca. In fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Dedalo. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune, detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Secondo una parte del mondo scientifico, infatti, non lo è. Le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti rispetto ai benefici, un ragionamento che molti altri esperti bocciano. Primo perché il rapporto tra rischio e beneficio è difficile da valutare e poi perché, specie di questi tempi, è più prudente non mettere in circolazione organismi che possano sfuggire o essere sottratti al controllo dei laboratori. O vídeo a seguir foi produzido originalmente por Matthew Tai, americano que mora na China há uma década e é casado com uma chinesa. Foi traduzido com leves adaptações e dublado. O governo chinês precisa aprender a esconder informações melhor antes de ficar mudando sua narrativa ou botando a culpa pelo coronavírus na Itália, nos Estados Unidos, no Japão ou em outros países. Eu não sou fã de teorias da conspiração ou hipóteses sem provas, e tem sido impossível ficar longe delas durante o surto do coronavírus simplesmente porque foi tudo abafado nos estágios iniciais na China. O que eu vou mostrar não é uma teoria, são simplesmente informações públicas que eu achei. Quando começou, a própria China foi a primeira a atacar os governos locais da província de Hubei e da cidade de Wuhan, tratando-os como vilões, para terem um perfeito bode expiatório. Antes disso, é claro, veio o fato que agora já sabemos, que não foi uma questão local, foi a estrutura hierarquizada do governo chinês que levou as autoridades locais a abafarem e impedirem a divulgação de informações relevantes por meses, o que poderia ter impedido a pandemia global. Em primeiro lugar e mais importante, a culpa é do Partido Comunista da China. O fato de que há pessoas sem fôlego morrendo na sua cidade pesa sobre as consciências dos membros do partido e das pessoas que deram confiança a eles para entrarem no nosso sistema global, como a Organização Mundial da Saúde. Depois de viver na China por 10 anos e falar mandarim fluente, você aprende muita coisa sobre essa sociedade. É o meu caso, e eis o que eu tenho a dizer. Se você está aplaudindo ou admirando a liderança política da China, você é um iludido ao ponto do inacreditável. A China não funciona igual ao seu país. O governo chinês é movido a imagem e ganância, e depende de mentiras e intimidação para manter sua liderança. É disfuncional e frágil, e eu não fiquei surpreso em descobrir, durante a minha busca para os meus vídeos, que não era difícil seguir uma trilha de documentos deixada pelo próprio Partido Comunista. No meu último vídeo, achei bastante suspeito que o Laboratório Oficial de Virologia de Wuhan tinha aberto uma vaga de emprego em 18 de novembro de 2019, chamando por cientistas que pesquisassem a relação entre os coronavírus e os morcegos, especificamente para saber por que eles carregam esse vírus, mas têm uma alta longevidade. Não é segredo que a longevidade e doenças associadas são bem estudadas na China, como se pode ver pelo altíssimo número de supostos tratamentos da medicina tradicional que serviriam para elas. E estão sabendo que a bile de urso é endossada pelo Estado para tratar coronavírus, certo? Enfim, ao ler esse anúncio de emprego, só notei no dia seguinte que outra oferta de emprego apareceu após essa. E foi aí que a coisa ficou interessante.
O segundo anúncio de emprego era de 24 de dezembro de 2019, antes de qualquer notícia da situação. E diz basicamente isso: descobrimos um vírus novo terrível e queremos recrutar pessoas para lidar com isso. Lembrem-se, as notícias sobre o coronavírus só vieram um bom tempo depois disso. Em seguida eu decidi dar uma olhada na equipe de cientistas do laboratório, afinal eles devem ter publicado artigos. Descobri que a chefe de pesquisa era Xijian Li e que ela é famosa pelos estudos sobre morcegos. Ela é até chamada de Batwoman em alguns grupos e chegou a ganhar um prêmio por provar que os morcegos são um reservatório de coronavírus do tipo SARS. Em novembro de 2017 e durante 2018, ela publicou 3 artigos sobre como morcegos podem transmitir os coronavírus para humanos. Isso tudo é de conhecimento público. Xi e sua equipe foram para a província de Yunnan, no sul, um lugar muito bonito, e foi lá que ela descobriu que os vírus da SARS vieram de morcegos. Em 2017, nos dados de um dos estudos dela, ela tirou amostras de sangue de 218 habitantes rurais de Yunnan, testou as amostras e descobriu que os coronavírus SARS de morcegos de cavernas locais tinham um alto potencial de infectar pessoas. Ela previu que humanos que tinham contato com morcegos tinham uma alta probabilidade de se infectarem. Dos 218 testados em Yunnan, 6 estavam infectados. Ela voltou ao laboratório em Wuhan para continuar estudando o coronavírus SARS encontrados em morcegos por bastante tempo. E é por isso que vemos o anúncio de emprego em 18 de novembro chamando mais pesquisadores para integrar o projeto. Durante esse período, não sabemos muito o que houve, mas o outro anúncio de 24 de dezembro reconhece que fizeram uma grande descoberta sobre a transmissão em humanos e que precisam de ajuda para tratar o assunto. E foi aqui que as coisas ficaram mais assustadoras. Durante a minha busca, um nome aparecia várias vezes: Huang Yanling. Huang Yanling era uma pesquisadora no grupo dos morcegos da Xijian Li e ela desapareceu. Muitos acreditam que ela foi a paciente zero, a maioria acredita que ela está morta. Xijian Li, a líder do laboratório, disse ao governo que jura que ela não está morta e que não foi infectada. Porém, todas as informações sobre ela no site do laboratório de Wuhan, onde eu achei as ofertas de emprego, sumiram. Se você olhar aqui, no site do laboratório de virologia, pode ver que as pessoas que estavam trabalhando nele eram estudantes, e vai ver as descrições deles, mesmo se tiverem saído para outros empregos, enquanto a descrição, a foto e o perfil da Huang Yanling desapareceram. Os perfis dos outros estudantes estão intactos. Ninguém viu a cientista recentemente, e o governo publicou uma nota sobre ela no site dizendo que há rumores sobre o desaparecimento dela, mas que ela está bem e está viva, sem dar prova alguma disso, é claro. Todo mundo na internet chinesa está procurando por ela, mas a maioria pensa que o corpo dela foi rapidamente cremado e que os trabalhadores do crematório talvez foram infectados, pois não receberam nenhuma informação sobre o vírus. Era um segredo, afinal. Isso iniciou uma discussão enorme na internet chinesa. A maior parte dos artigos a respeito são censurados bem rápido, mas neles achei vários argumentos bons. O Partido Comunista Chinês publicou essa nota no site do laboratório, dizendo que ela está bem e viva e para não acreditarem nos rumores. Se você já morou na China, sabe o quanto o Partido Comunista odeia rumores. Se a Huang Yanling realmente está viva, como as autoridades alegam, por que a descrição e a foto dela foram apagados? Os outros associados e pós-graduados do laboratório permanecem no site até depois de terem continuado a carreira em outras posições ou em outros laboratórios. A primeira coisa que o governo faria, que o Partido Comunista que eu conheço faria, seria mostrá-la em público para acabar com os rumores. Mas as pessoas continuam procurando por ela sem sucesso. Aqui estou falando de cientistas, pesquisadores, PhDs. Aqui as coisas começaram a se encaixar. Em 6 de fevereiro de 2020, Xiaobo Tao, professor universitário, publicou uma tese sobre detalhes que ele conhecia, mas que não tinha permissão para falar a respeito. Aqui há uma semelhança com o médico Li Wenliang, que queria avisar, mas não podia. Entretanto, o professor Xiaobo Tao postou as informações mesmo assim. Ele conhecia pesquisadores do laboratório que foram infectados e que já tinham começado auto-quarentena depois que manifestaram sintomas. É que a maioria dos pesquisadores desse laboratório já suspeitavam que o vírus vinha de morcegos. O professor disse explicitamente que a principal fonte do coronavírus foi o laboratório de Wuhan, que fica a apenas 280 metros do mercado de animais e frutos do mar de Wuhan, de onde se alegou originalmente que veio o vírus. Xiao diz também que não é uma infecção que viria das pessoas circularem pelo campo.
Além disso, dá uma clara linha do tempo da propagação e a informação de que os pesquisadores entraram em contato com urina e amostras de sangue dos morcegos coletados. E não apenas isso, ele sabia exatamente quantos morcegos estavam sendo mantidos no laboratório. Fazendo um paralelo do desaparecimento da cientista Huang Liangling com o fato de que os pesquisadores do laboratório dizem ter sido expostos a frascos contendo coronavírus, e diante do fato de que a presença dela na internet foi deletada, tudo isso acontecendo num laboratório de virologia, onde se estudava a transmissão do coronavírus para humanos, e que fica a apenas 280 metros do mercado de frutos de mar de Wuhan, local onde os primeiros infectados foram identificados, fica bem claro que o governo chinês tem que fechar a boca e reconhecer que a pandemia veio mesmo de Wuhan, Hubei, China. Eu não passei nenhuma teoria da conspiração, não estou falando em armas biológicas, nem nada disso. Tudo isso é informação pública disponível na internet chinesa, publicadas por pesquisadores, cientistas e médicos. Mesmo com todo o poder que o Partido Comunista Chinês tem de esconder o que puder, a verdade vem mesmo assim à luz do dia. O regime deveria esconder suas pecadas melhor da próxima vez que quisesse pôr a culpa na Itália, nos Estados Unidos ou em outro país que for conveniente para sua narrativa. A incompetência do partido e o conhecimento em nível científico que ele tinha do perigo do coronavírus e a gana que ele teve de silenciar aqueles que tentaram alertar o público, levando o vírus a se espalhar por meses, é o motivo de o mundo inteiro estar infectado com uma pandemia que está matando milhares. O governo chinês tem que ser responsabilizado. Cuidem-se, usem máscaras caseiras, pratiquem o distanciamento social, evitem ao máximo a exposição ao vírus para não colapsar o sistema de saúde do seu país. O único propósito da ditadura chinesa agora é a autopreservação. Faça o mesmo com a sua vida. Obrigado por assistir. Mas então, qual é a teoria que me deixou em dúvida? Todo mundo já sabe, já foi demonstrado por sequenciamento genético que essa variação nova do coronavírus tem origem em morcegos. Todo mundo sabe que o epicentro foi o mercado de carnes de Wuhan, onde vendiam animais vivos. Mas o que pouca gente tem falado é que não vendiam morcegos nesse mercado, nem vivos nem mortos, por uma questão simples: não se come morcego na China. Sim, aquelas fotos de gente comendo morcego que estão circulando pela internet são de outros países do Sudeste Asiático. E mesmo nesses países a coisa é tratada como uma excentricidade absurda. Ou seja, acho que a maior parte das fotos são de um festival de carnes exóticas numa ilha da Tailândia. Mas é só um festival exótico mesmo, o povo lá também não come morcego no dia a dia. Então, ninguém come morcego na China, e por esse motivo o mercado não vende morcego. Outra coisa que passou despercebido de muita gente é que o mercado foi apontado como origem do vírus porque, dos 12 primeiros casos, 6 pessoas disseram que haviam estado nesse mercado. Ou seja, não era assim uma evidência tão forte, não é como se todo mundo estivesse passado no mercado. Era o único ponto em comum que encontraram entre os primeiros vítimas do novo vírus. Mas veja, os caras que pegaram o vírus no mercado podem não ter sido os primeiros. Pode ser que o paciente zero, o primeiro que pegou o vírus, tenha pegado em algum outro lugar e então foi no mercado, e lá, como é um lugar com pouca higiene, com um monte de gente andando para cima e para baixo, e lá ele contaminou as outras 6 pessoas que pegaram essa doença. Lógico, existem outras possibilidades. Alguém pode ter sido picado por um morcego, ou um animal do mercado ter sido picado por um morcego, e daí o vírus, coisa e tal, mas as probabilidades começam a ficar menores com relação ao mercado. Parece que o mercado foi um lugar de transmissão em massa, mas uma vez que ele não comercializa morcego e o vírus é de morcego, não necessariamente ali foi a origem da coisa. Mas se a origem não foi lá, foi onde? Todo mundo já está sabendo também que tem um laboratório de controle de doenças nível 4 em Wuhan. Nível 4 é o nível máximo de perigo biológico, um laboratório que estuda vírus, bactérias e outros patogênicos exatamente ali na cidade. Não é aquele com o símbolo da Umbrella Corporation não, tá? Aquele é em outra cidade. O de Wuhan tem um símbolo mais discreto. Uma das pesquisadoras mais famosas desse instituto é Shi Zhengli, uma infecciologista acadêmica de renome lá na China.
Agora, vamos ver alguns dos papers publicados por essa pesquisadora do Instituto de Wuhan nos últimos anos. Diarreia suína aguda causada por coronavírus de origem em morcegos. Descoberta de farto pool genético de coronavírus relacionados a SARS em morcegos. Neutralização cruzada de anticorpos específicos da SARS contra coronavírus similares ao SARS de morcegos. Enfim, um monte de pesquisas ligadas a coronavírus e morcego. Veja, não estou dizendo que essa pesquisadora tem culpa de alguma coisa ou tenha feito alguma coisa errada. Nem estou dizendo que o Instituto fez algo errado ou impróprio. O ponto importante aqui é dizer que sim, havia pesquisa sobre coronavírus e morcegos ali em Wuhan. Olha esse, publicado no dia 29 de janeiro de 2020. Descoberta de coronavírus de morcego através de vigilância e teste de sequenciamento de nova geração baseado em captura. Pera, mas você está falando que esse foi publicado agora, em 29 de janeiro, né? Sim, ele foi publicado agora, mas foi submetido para publicação no dia 6 de novembro de 2019, antes da primeira infecção com o novo vírus, que foi em dezembro de 2019. Então, o mercado é mesmo um lixo, sem higiene nenhuma, mas não tem morcego no mercado. Por outro lado, tinha um monte de gente brincando com coronavírus e morcegos no laboratório que fica a menos de 20 km do mercado, na mesma cidade. Isso fica ainda mais estranho quando você vê esse estudo que foi submetido há poucos dias atrás. Repare, é um estudo indiano sobre o sequenciamento do coronavírus novo, o 2019 nCoV. Esse estudo ainda tem que passar pelo peer review, ou seja, pela revisão por pares. Mas ele diz no estudo que o coronavírus atual inclui 4 sequências similares ao HIV-1. Sim, o vírus da AIDS, o que torna pouco provável uma evolução natural. Veja, como disse, o estudo ainda vai ser revisado, não foi publicado, pode estar errado simplesmente. Também não quer dizer que seria impossível tal mutação acontecer naturalmente, apenas que é pouco provável tal mutação acontecer naturalmente. De fato, o sequenciamento do coronavírus mostrou que, embora ele tenha 70% de semelhança com o coronavírus de morcego, ele tem muito material novo. De fato, não dá para colocar ele em nenhum dos grupos conhecidos de coronavírus de morcego hoje em dia. Não parece ser uma mutação de um tipo específico, e sim uma nova variedade completamente nova. Lógico, mutação é coisa aleatória, então sempre pode acontecer, só que tantas mutações ao mesmo tempo, a probabilidade é muito pequena de acontecer na natureza. Então, a teoria da conspiração nem chega a ser algo tão absurdo assim. Não estou dizendo que seria uma arma biológica ou que foi liberado espontaneamente, apenas que sim, esse vírus deve ter vazado do laboratório de Wuhan mesmo. Havia gente brincando com esses vírus em pesquisas de alteração genética, são os coronavírus de morcego capazes de infectar humanos mais próximos do epicentro da doença. Lógico, o laboratório é nível 4, o que significa que tem vários controles de segurança, mas lembre-se, nenhum controle de segurança é 100% efetivo. Alguma coisa pode ter dado errado lá, alguém não cumpriu algum procedimento e acabou levando o vírus para fora do laboratório. Isso também pode explicar por que o governo chinês ocultou tanto essa infecção no início. Porque veja, se fosse só uma doença, bem, isso não é culpa de ninguém. Mas se for uma doença originada em um laboratório do governo, sim, existem pessoas no governo que não gostariam que essa informação se espalhasse. Eu estava me lembrando da SARS de 2003, que também foi uma enorme infecção com coronavírus que se originou na China, e não me lembro de acusações de acobertamento no início da doença. Pode ser que tenha sido acobertado mesmo, viu? Porque na época não tinha tanta gente vendo informações pela internet, então talvez tenha havido acobertamento na época e teve tanto sucesso que ninguém nem percebeu que foi acobertado, né? Mas pode ser que não tenha havido, eu acho que não houve. Porque, como eu disse, não há motivos para ocultar uma doença. Mas ficou claro que, nesse caso agora, teve muita gente sendo até presa na China por divulgar informações sobre o vírus. Pior, hoje a máfia parasitária chinesa deixou claro que vítimas fatais da doença, ou seja, quem morrer desse coronavírus, deve ser cremado. Enterro não é opção. Ou seja, esse vírus é mais estranho do que parece. Querem ocultar isso tudo o máximo possível. Mas veja, independente dessa origem conturbada, não há de fato grande alteração no quadro. O mais importante é lembrar que isso não muda muita coisa, já explicamos em outros vídeos, certamente vão haver alguns casos aqui por perto,